meu povo, vamos lá, estamos ainda nos conhecendo, né? Então vamos lá, aqui é o professor Emerson, nós iniciamos o nosso curso online de Economia e Mercado, no curso técnico em comércio, primeiro ano, né? Da Escola Profissional Moça Valdir Lopes de Castro, certo? Nosso primeiro contato foi através da live no Meet, ao vivo, e aí lá eu expliquei que nós teremos a nossa aula dividida em 4 partes. A pré-aula, que pode ser como vai ser nesse caso aqui, o nosso primeiro contato com o conteúdo através de um vídeo gravado. Qual é a vantagem do vídeo gravado? É que você vai ter a comodidade, né, de assistir no seu momento, no seu local, tranquilo, lá no momento que você tem e dedicar para assistir essa aula, para entrar em contato com o conteúdo. A gente perde um pouquinho na interação, mas ganha na comodidade. Já aí na quinta, nós teremos então a conversa, a abordagem, a interação, que é a principal vantagem, mas aí você já vai sabendo qual é o assunto, e aí realmente vai poder ter dúvida, porque como é que a gente tem dúvida de uma coisa que a gente não viu ainda? Então esse é um diferencial da nossa metodologia, você já vai ter visto de uma forma bem confortável lá no seu momento, né? E aí nós conversaremos na quinta-feira, às 2 horas, como já falou tudo. Então esse aqui é o nossa primeira pré-aula, nossa primeira experiência de pré-aula, para que na quinta a gente já comece abordando um assunto que não vai ser novidade, né? Que você já viu agora. A outra coisa é que aí lá vai ser o nosso segundo momento, que é a interação mediada por computador. Quando não tiver pandemia, será em sala de aula, presencial. E depois a nossa pós-aula, que é uma proposta de uma atividade para que a gente fixe, né, se aproprie dessas informações recebidas e transforme elas essa informação em conhecimento. Certo? Então, na sequência, nós iremos ver então aqui o nosso primeiro tema. Qual vai ser? É economia de mercado, né? Já falei. Aí, seguindo a então, bora lá, né? Ciências econômicas. Ramo do conhecimento, muito importante. Por quê? Porque tem como objeto de estudo a economia. E o que é economia, então? Da palavra, de origem, da palavra, né? A origem grega, oikos, que é casa, mais a palavra nomos, que é o que significa costumes, lei, ou gerir, administrar. Então, a grosso modo, nós temos então que economia é a administração doméstica ou regras da casa. Então, a gente começa aqui desconstruindo essa ideia que a economia é uma coisa complicada, só de políticos, de economistas lá no Planalto, em Brasília. Economia é importante porque é como a gente administra a nossa casa, a nossa, entendeu? Então é muito importante que todo mundo deveria ter um conhecimento de economia. Essa questão de educação financeira, economia, era para ser do currículo natural da escola, né? Então está se lutando por isso, mas não chegamos lá na prática, mas estamos chegando. E vocês têm essa vantagem de ter essa disciplina a partir do curso técnico, né? Então vamos na sequência aí, ó. O que a gente pode tirar disso? Só vendo aqui uma anotação que eu coloquei, para ver o que diz aqui, ó. É o que eu já falei, né? Isso aqui é tranquilo, que era o conceito. Essa outra observaçãozinha aqui. Ó. A economia é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição, consumo de bens e serviços. É também a ciência social que estuda a atividade econômica através da aplicação de teoria econômica, tendo na gestão a sua aplicação prática. Então, se eu tivesse começado com isso, realmente ia ficar parecendo realmente que economia é só lá para os estudiosos e políticos. Mas veja, isso aí mas se você trocar em miúdos, é o nosso dia a dia, porque quem são esses consumidores? Quem são esses produtos consumidos? É pela população, pelos indivíduos que constituem essa sociedade, que quem é? Somos nós. Certo? Então, na sequência, nós temos também ciência. E a importância? Primeira importância. Aí, veja bem, se você for estudar economia, né, na graduação ou numa área específica, ou dentro da área da finança, vai ser bem mais amplo.
dentro da nossa realidade, trazendo a economia aqui, ó, para a área técnica do comércio, do curso técnico em comércio, a primeira importância da economia, o estudo dela, é porque a gente tem que pegar essa consciência logo. A gente não produz mais nada. O seu indivíduo, né, tudo ele quer comprar. Então ele virou um consumidor, ele virou um comprador. Individualmente, ninguém produz mais nada. Ou raramente, né? Até quando você é um indivíduo e vai produzir, você vira um MEI, você é um empresário. Então, a sociedade evolui a um ponto que o indivíduo não produz tudo o que ele precisa consumir. Ele compra, né? E aí, o que é que acontece? Esse que ele precisa, esse que ele confunde com os desejos, as necessidades, é ilimitado. Os desejos de uma pessoa é ilimitado, realmente. Mas, para alcançar esse desejo, satisfazer esse desejo, a capacidade de produção e os recursos produtivos, esses são limitados. Aí a importância da economia, porque a economia é a ciência que estuda a escassez, né? Ou seja, você tem a matéria-prima escassa para atender uma necessidade, os desejos humanos, que são ilimitados. Então, recursos escassos para atender uma demanda ilimitada. Essa capacidade, esse entendimento de lidar com essa escassez que é o métier da economia. Certo? Então vamos ver aqui no caso da escassez. Nós podemos falar na escassez de matéria-prima. Se você for estudar a economia de raiz, né, nós chamaríamos a matéria-prima, mão de obra e dinheiro. Na economia de raiz, a matéria-prima ela seria, a gente vê lá em sociologia, eu acredito que muito professor de sociologia, quando vai falar lá das paradas da sociologia, tem lá os problemas e os sistemas econômicos, e algum autor lá vai falar na terra, né, nos pilares da economia, no trabalho e no capital. E aí o problema lá da sociologia está no trabalho, né, que vai lidar com que era para todo mundo trabalhar legal, para o bem de todos, mas aí sempre tem algum gaiatinho que quer se aproveitar e aí cria as lutas de classe e tal, que, como vocês viram lá, né? Não vamos perder muito tempo aqui revendo, que você já veio ou vão ver lá, né? Na sociologia. Então, o trabalho para nós aqui, a partir lá da discussão lá da sociologia, mas para nós aqui a gente pensa assim, o trabalho, ou seja, a mão de obra é escassa. Porque quanto mais mão de obra do mercado, mais barato fica a mão de obra, tem aquele conflito. Mas a gente está falando no sentido da escassez na visão do processo produtivo. E aí nós temos aqui, quando eu falo no trabalho escasso, é no trabalho qualificado. E aí entra a importância do curso de vocês. O curso técnico, o curso de logística, o curso de móveis, o curso de mecânica, de frute, de design, de redes. Ou seja, a qualificação. Um dos problemas de países subdesenvolvidos ou pobres, né, é a má qualificação da sua mão de obra. Então, a escola profissional é um diferencial no rumo de levar o país para o nível de um país desenvolvido. É ter mão de obra qualificada. E no nosso caso, o curso técnico em comércio é uma qualificação. E se você for procurar no mercado, na área comercial, é uma das áreas que mais tem carência de profissional qualificado. Certo? Então, você vai se tornar um profissional diferenciado. Mas, voltando para a economia, nós temos então aí o trabalho. E o dinheiro, que a gente pensa em dinheiro espécie, né? A gente pode ampliar para o capital. E aí o capital entra não só o dinheiro vivo, mas os meios de produção também entram aqui na questão do capital. Certo? Que aí você já deve ter... Me diga aí nos comentários aí se vocês viram no sentido, se nas outras disciplinas de geografia, nas disciplinas de história, de sociologia, vão abordar esses temas de uma forma mais crítica. Aqui a gente vai ser de uma forma mais funcional. E aí, se vocês já estão vendo ou já viram essas questões nessas disciplinas, me contem aí nos comentários, beleza? Então, a questão aqui, a economia vai tratar a escassez de mão de obra, dinheiro, que é o capital, mão de obra, que é o trabalho, e matéria-prima, que é a terra. Assim, podemos concluir que quanto mais escasso for um recurso, não é tão, maior será o seu valor.
e maior será o preço do bem fabricado com esse recurso. Então, quanto uma coisa é escassa, faz com que o preço do mercado dela seja mais elevado. Vamos pegar aqui a ideia. Se você está num país agrícola, então os produtos agrícolas são mais baratos do que os produtos tecnológicos, que são mais escassos. Mas se a gente colocar só dentro da realidade de um país agrícola, você vai na feira, tem lá o tomate. Se tiver uma safra boa de tomate, vai ter muito tomate no mercado, o preço vai estar bom e até barato. Se tiver tido muita chuva ou pouca chuva e a safra tiver sido ruim, vai ter pouco tomate no mercado. Logo, o preço do tomate vai aumentar. Certo? Isso, resumidamente, é o que eu estava tentando dizer com esses monte de coisa que eu falei aí. E, desta forma, a economia se preocupa em entender, estudar e analisar situações de escassez envolvidas em processos produtivos ou de prestação de serviço. Ou seja, é aquela visão crítica lá da história, da sociologia, de geografia, que é uma coisa mais ampla, né, mais de criticidade mesmo, e aqui a gente vai trazer essa criticidade que vocês estão aprendendo lá e colocando numa realidade funcional dentro do mercado, do nosso mercado de trabalho, que é a área técnica em comércio. Fica mais fácil de ver os conflitos que se fala lá e o que acontece lá, todas aquelas brigas que acontecem lá historicamente registradas, a gente vê aqui no dia a dia do comércio, né? E aí por isso a importância de tanto estudar lá como estudar aqui a economia, certo? Na sequência nós vimos então a ciência, a importância da economia, por que a gente estuda ela. Vamos ver alguns elementos chaves. Primeiro, os agentes. Dentro desse estudo econômico, o estudo é uma ciência social, então ela estuda a sociedade pelo viés econômico. E dentro desse estudo social, nós teremos os agentes. Quem serão os agentes? Os consumidores, os produtores, os produtores e os consumidores, né? E no meio deles vai ter várias variantes, os comerciantes, os industriais, os agrícolas, né? Vai ter os agentes, o governo, né? O capitalista. Aí dentro dessa realidade de você quer muita matéria-prima para produzir muito produto, para atender muitas necessidades, mas em algum momento isso acaba. A gente tem um planeta para muita gente. Tem até uma parte aí do estudo de sustentabilidade, né? Que tem certas pessoas que, se todo mundo fosse igual àquela pessoa, precisaria de 10 ou mais planetas para sustentar o tipo de vida o modo de vida daquela pessoa, né? Porque é escasso. Ou seja, tudo que se deseja não é possível se produzir com o que se tem. Tanto só o que se tem, como tem algumas coisas renováveis, mas se consome tão rápido que a própria natureza não tem condição de colocar à disposição novas matérias-primas, né? Ou seja, nem o renovável consegue acompanhar a necessidade consumista do ser humano. E aí, por isso a importância de estudar os agentes e a escassez. Vamos eleger aqui para a gente ver mais na frente. A questão da produção. Aí tem a questão da produção, tanto a questão da produção consciente, a produção sustentável, a produção eficiente, porque também se perde matéria-prima, se polui o ambiente. Se você tiver um processo produtivo mais eficiente, né, você vai agredir, vai impactar menos a parte da terra, né, a parte da matéria-prima. Então é importante ver também isso. E o mercado onde as trocas se dão, né, desde produtos agrícolas a produtos manufaturados, industriais e os serviços. Claro que tem uma infinidade de outros elementos chaves aqui para estudar a economia. Eu coloquei esses 4 aí para a gente abordar mais profundamente para a nossa realidade aqui do técnico comércio. Vou colocar mais alguns aqui, ó. Também é um elemento chave, preço, a questão das trocas, valor das coisas, que é diferente de preço, a moeda vigente, o valor dessa moeda em relação dentro do supermercado interno e em relação aos outros mercados, a concorrência, os agregados, que aí é onde vai ter a diferenciação que a gente vai ver lá na frente, da macro e da microeconomia, a questão do crescimento, que é diferente do desenvolvimento, do equilíbrio e das organizações. Tudo isso são elementos importantes para se estudar na economia. Dentre eles, vamos abordar principalmente aqui esses 4 primeiros, mas antes de abordar eles, vamos ver aqui a divisão didática da economia para facilitar os estudos. Seria, então,
a macro e a macroeconomia e a microeconomia, certo? Vamos pegar aqui a microeconomia, micro, né, já está dizendo, e a macroeconomia. A microeconomia abordaria a economia, você traz conceitos menos amplos, né? Ele trabalha com o quê? Com a realidade, estuda o estudo dos componentes do consumo das pessoas. Do componente, foi mal. É o estudo dos comportamentos de consumo das pessoas, das famílias e das empresas, ou seja, dos indivíduos, né? Já a macroeconomia, ela vai fazer o quê? Ela vai abordar os agregados econômicos. O que são esses agregados econômicos? É quando você vê aquela realidade lá de consumo. Vamos ver aqui os agregados aqui, melhor de entender apresentando. Por exemplo, se você vai ver lá na microeconomia o processo produtivo, né, de uma empresa, de um setor, na macroeconomia você vai ver o agregado de produção daquele país, ou daquela região, ou daquela comunidade. Certo? Então a gente pode dizer assim, ó, o agregado econômico da produção, ela seria o quê? Deixa eu coloquei aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. É a somatória de todos os bens produzidos por uma sociedade em um determinado período do tempo. É uma soma de toda a riqueza gerada por uma cidade, por um estado ou país, fruto do trabalho dos indivíduos que nela vivem. Ou seja, quando a gente fala de economia, aquelas economias que dá no jornal, falando lá referente às questões políticas e econômicas, está se falando da macroeconomia. Quando a gente fala do salário ali, da inflação que atinge as pessoas individualmente, está se falando o quê? Da microeconomia. Certo? Eu acho que quem não pegou a ideia, na hora da live lá a gente dá uma reforçada. Aí guarda as dúvidas para a gente ir lá, né? Na renda, a renda seria então o quê? Quando a gente fala em salário é uma coisa, mas tem salário, tem poupança, tem investimento, tem lucro. Então, o que é a renda? Dentro da macroeconomia, os agregados econômicos, renda, né? É a somatória da remuneração das pessoas de uma sociedade em um determinado período de tempo. A gente vê também que a macroeconomia sempre ela estuda um agregado dentro de um período. Por exemplo, a somatória dos salários dos trabalhadores é uma coisa. Dos aluguéis recebidos por locação de imóveis é outra coisa. O aluguel de carros e equipamentos, lucro dos donos das empresas, o juro de quem investe. Então, cada parte dessa seria estudada por partes lá na micro, a questão da realidade dos salários dos trabalhadores. Quando a gente estuda a renda do país e engloba todos esses elementos aí, geradores de renda ou comprovadores de renda, quando a gente estuda eles juntos, nós estamos estudando o agregado econômico renda, dentro da macroeconomia. Certo? Outro exemplo é as despesas. As despesas seriam o que então? Bem fácil, né? Que todo mundo só tem despesa no mundo. É o somatório dos gastos efetuados pelas pessoas e as empresas na compra de produtos ou serviços, como, por exemplo, alimentos, combustível para carro, roupas, matéria-prima para a indústria, material de escritório para as empresas em geral, medicamentos, serviços médicos, odontológicos, entre outros. Quando se estuda tudo isso enquanto despesa de um país, da sociedade, de uma cidade, nós estamos estudando um agregado econômico de despesas. Quando a gente estuda a realidade, os impactos na comunidade, da questão dos alimentos ou a questão dos combustíveis separadamente, nós estamos fazendo um estudo lá na microeconomia. Então, resumindo aqui, para a gente ver se a gente conseguiu passar para vocês nessa pré-aula uma ideia do que a gente vai estudar, porque é bem basiquinho aqui ainda. Deixa eu só fechar aqui. Então, a gente vai fechando por aqui, ó. Só para a gente ver. Aqui vai estar disponível lá no Classroom, vai ficar esse mapa. Mas então hoje eu queria passar para vocês o quê? Que a economia, que a gente vai ter a outra parte que é mercado, mas eu foquei mais na economia hoje, é uma ciência, faz parte das ciências econômicas, é importante porque ela realmente abrange um estudo bem amplo da sociedade, da cidade, do país, mas também o que a gente faz no nosso dia a dia, o controle, a gestão da nossa casa, também é economia. Então todo mundo deveria ter um pouco de noção sobre a economia. A importância da economia para o nosso estudo é porque ela hoje
ninguém quase produz tudo que precisa. É preciso comprar. E esse processo de compra no mercado, ou seja, no comércio, é muito importante e é um produto de estudo da economia. E aí por quê? Porque as necessidades são ilimitadas e o recurso para suprir essas necessidades é limitado. Então, a economia, ela estuda a escassez dessas relações, dividido na matéria-prima, que é a terra, que a gente engloba a terra, né, matéria-prima, de extração, o espaço, a questão da mão de obra, do trabalho, e aí a mais escassa ainda fica o trabalho qualificado e a importância das profissionais, porque ela está qualificando mão de obra, e a questão do capital, que engloba tanto o dinheiro que a gente gasta, como os meios de produção, os equipamentos, ele entra como capital. E resumidamente, pode dizer então assim, que podemos concluir que quando se estuda a economia, está se estudando a escassez e as relações delas no processo produtivo. Para poder englobar essa nossa revisão, a gente viu que alguns elementos chaves para se estudar e entender a economia. A gente elegeu aqui os agentes, escassez, produção e mercado, mas tem vários outros, como eu coloquei, e vamos estudar isso dentro da macrodivisão da economia, em microeconomia e macroeconomia, onde a microeconomia ela tem uma abordagem menos ampla, né? Concentrando ali em parte, por exemplo, vai estudar a renda e o impacto no cidadão. Aí não vai estudar renda, vai estudar o quê? Salário, o aluguel, não é? Vai ver de uma forma mais localizada. A macroeconomia vai estudar através dos agregados econômicos que a gente viu, como, por exemplo, a produção, a renda e as despesas. E o entendimento de tudo isso vai ver a importância do nosso trabalho enquanto técnico de comércio para garantir que o nosso país se desenvolva, cresça economicamente e esse crescimento econômico se converta em desenvolvimento social e a gente consiga se qualificar enquanto país desenvolvidos com um desenvolvimento social para todos e de uma forma sustentável e respeitosa com o meio ambiente. Então a gente começa a nossa disciplina desta forma. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários do vídeo aqui o que vocês acharam aqui da pré-aula. Guarde as dúvidas para a gente debater lá na nossa interação presencial mediada por computador. E aguardem que vai ter uma atividade para a nossa pós-aulas. E até a próxima.